E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Colar, autor de Nômades, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o sistema de regras desse jogo. Em Nômades, os personagens podem viajar para outras realidades. Talvez essa seja uma das principais características das regras. Em vários momentos, os jogadores podem optar por viajar para uma realidade paralela ou encontrar algum portal que os transporte para uma realidade distante. Isso tem uma influência muito grande no sistema de regras e permite que os jogadores acessem ambientes completamente diferentes e também realizem campanhas e histórias ambientadas em diversos mundos e em diversas realidades. O Nômades, ele é um RPG que não requer mestre ou narrador. Os próprios jogadores dividem entre si essa responsabilidade de contar a história. Por não precisar de alguém para fazer essa condução da história, ele também pode ser jogado solo. E o Nômades também ele não requer uma preparação prévia, ele não requer alguém para criar uma história e não requer a elaboração de mapas, de NPCs. Tudo isso pode ser gerado na hora e os jogadores podem só se reunir ao redor de uma mesa, pegar um baralho de cartas, papel, lápis, borracha e começar a história. Para quem não é familiarizado com esse sistema de RPG solo ou RPG sem narrador, funciona da seguinte forma. Assim como os jogadores fariam perguntas ao mestre, eles fazem ao sistema, e quem responde são as cartas. Então, no Nômades a gente usa um sistema de probabilidades. As ações dos personagens ou as verdades da história, as perguntas que os jogadores fariam ao mestre, são classificadas entre triviais, lógicas, ilógicas ou impossíveis. Dessa forma, os jogadores sacam cartas e obtêm respostas sim ou não e também quantitativas sobre essas probabilidades. Por exemplo, quando um personagem, durante um combate, tenta acertar um tiro em outro personagem, os jogadores definem, com base no personagem que está atirando e na situação toda, a ação como lógica, ilógica ou impossível. E as cartas definem como isso vai ser resolvido. No caso de um personagem que tenha um talento que torna ele um melhor atirador, a questão se torna mais lógica. No caso de um tiro mais difícil, ela vai para o ilógica ou para o impossível. Então, sempre os atributos, os talentos dos personagens influenciam na forma como essas situações são tratadas. E além dessas perguntas, o jogo ainda conta com mais de 30 tabelas que funcionam para gerar elementos aleatórios para a história, desde locais na cidade, até diferentes tipos de NPCs, até reviravoltas que podem acontecer durante a história, sempre são geradas por essas tabelas. Então, mesmo que os jogadores tenham mais ou menos uma ideia para onde eles querem que a história siga, o jogo sempre dá um jeito de subverter essas ideias e colocar eles em situações bastante inesperadas e estranhas. As histórias do Nômade seguem uma estrutura de série de TV. Elas são divididas em temporadas e episódios, e cada episódio possui um ou mais objetivos, e a temporada também tem um objetivo maior que os personagens precisam cumprir. Entre um episódio e outro também tem a possibilidade de haver um gancho, algo mal resolvido no final do episódio que fica como que puxa o episódio seguinte, e ao final da temporada também pode haver isso. Pode haver algum problema mal resolvido ou alguma coisa que os personagens não esperavam e que puxa também a temporada seguinte. O Nômades também tem um sistema de evolução de personagem. Ao final de cada episódio, de cada campanha, os personagens ganham pontos de experiência que podem ser usados na aquisição de novos talentos. Então, ele tem essa questão de evolução de personagem e tem regras completas para que os jogadores fiquem com seus personagens por bastante tempo. Então, pessoal, sobre o sistema era mais ou menos isso. Ainda tem uma série de coisas a serem desvendadas. Fiquem ligados que eu vou começar a fazer mais vídeos como esse. Até mais!